Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e versículos 17. Essa semana é uma semana muito especial para nós como igreja. É uma semana que na quinta-feira, dia 31 de outubro, vamos celebrar 507 anos da Reforma Protestante. É importante relembrarmos também desse marco histórico para a igreja que passou por essa ebulição, essa transformação, e que nos levou a mergulharmos na palavra de Deus, nas Escrituras, e a valorizarmos acima de qualquer tipo de autoridade. Por isso que o título da minha mensagem nessa manhã é: ainda é preciso uma reforma. Ainda é preciso uma reforma. Quando nós vemos o contexto histórico de toda a transformação da Reforma Protestante, ali no século XVI, mais especificamente em 1517, quando esse professor de teologia, Martinho Lutero, fixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, propondo um diálogo. Quando você lê os seus documentos, você vê que era costume naquela época propor diálogos e discussões teológicas. Isso se dava em praça pública. Lutero, ele, incomodado com os rumos que a igreja estava tomando naquela época, ele propõe, fruto do seu estudo bíblico, teológico, conversar sobre esses dilemas que a igreja estava passando. Então vem-se essa data marcante do dia 31 de outubro, quando ele coloca ali na porta as suas 95 teses, questionando e convidando as pessoas a conversarem sobre o assunto. É interessante como se deu isso, porque ele não estava querendo fazer um cisma da igreja, mas queria fazer uma reforma da igreja, o que não aconteceu. Quando nós vemos o contexto histórico de tudo que se desdobrou frente à audácia de Lutero, quando ele é excomungado e assim por diante, é tirado da igreja, e mais tarde ele vem a traduzir os textos bíblicos para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, e assim se difunde, não as suas ideias, mas o próprio texto bíblico chega às pessoas, e as pessoas começam a si mesmas a lerem as Escrituras e verem a grande verdade que saltou aos olhos de Martinho Lutero, que está escrita aqui em Romanos. A história conta que Lutero foi profundamente impactado lendo e estudando a carta de Paulo aos Romanos. Paulo não é uma pessoa simples de ser lida. Quando você lê as cartas de Paulo, não sei se você tem essa percepção, mas às vezes você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo trecho, não só pela dificuldade, mas pela profundidade do apóstolo. Apóstolo Paulo, ele não vai e navega em águas rasas, ele navega em águas profundas. Se eu pudesse comparar a Paulo, não a grande embarcação, mas eu compararia Paulo como um submarino nas mãos do Senhor. Ele vai profundo nas águas, e em Romanos impacta ele tremendamente. Ele chega a esse célebre versículo que está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ler esse finalzinho de novo? O justo viverá pela fé. Que coisa tremenda, impactando o coração deste homem. Na verdade, nos tempos de Lutero, nos tempos onde aconteceu a ebulição da Reforma Protestante, a Reforma Protestante não se deu em um dia, não se deu em um ato, se deu em séculos de lutas, e grandes homens como Zwinglio, próprio João Calvino e outros nomes de irmãos na fé, líderes que se dispuseram a realmente fazer a Reforma Protestante da qual vivemos, e ainda precisamos vivê-la. Por isso que eu coloco: ainda é preciso uma reforma. Nós vemos que Deus levantou vários homens, mas nessa época havia uma voz só era ouvida, uma voz só ecoava, onde o clero da igreja e a coroa do Estado conviviam de forma harmoniosa, pelos seus próprios interesses.
Você e eu sabemos, pelos relatos históricos, não só do Brasil, mas fora do Brasil, que quando a igreja se associa com o Estado, nunca dá certo. Na verdade, nós somos adeptos de uma ideia de esferas independentes. Não vai dar certo se o Estado quiser dizer como que o pai e a mãe devem educar seus filhos. O que nós temos visto hoje em dia, a tendência de que o Estado precisa, de acordo com o Estado, a visão deles, de interferir até mesmo enquanto você e eu educamos os nossos filhos, principalmente na área sexual, que é um afã de alcançá-los, porque eles sabem que quando educarem sexualmente os nossos filhos, eles vão destruir tudo que nós conhecemos como família tradicional. Não vai demorar muitos anos, às vezes poucos anos, quem sabe algumas décadas, para que quando vimos um homem com a sua esposa, com os 2 filhos, caminhando pelas ruas da cidade, eles vão ser uma exceção à situação que estamos vivendo. Isso é claro, frente a várias questões. Saiu um resultado do censo agora, que a maioria das residências do Brasil são dirigidas, presididas pelas mulheres. Porque homens que não são verdadeiros homens abandonam, em vários desses casos, os seus lares. E vemos uma crise social em todos os aspectos, uma crise do Estado tentando interferir na igreja, a igreja tentando interferir no Estado, por que não? Temos que fazer a nossa meia-culpa também. Agora nós vemos também uma falta de hombridade pelos valores sociais que vivemos, uma confusão, uma ebulição de ideias que não são bíblicas, que vão destruir o homem, vão destruir a mulher, consequentemente suas famílias, consequentemente o Estado, e estaremos em maus lençóis. A ideia aqui, quando a reforma se levanta, quando o clero e a coroa criaram uma estrutura de poder no qual um sustentava o outro, você vê toda essa construção, depois da inauguração da igreja, você vê que alguns reis se converteram ao cristianismo, então eles começaram a criar espaços para que os reis pudessem frequentar. Como que um rei ia frequentar uma casa de uma pessoa simples e pobre? O rei precisava de uma catedral, o rei precisava de uma liturgia. Não era qualquer um que poderia ministrar para um rei presente naquela reunião bíblica e cristã. Então se começa a criar os grandes templos pomposos que nós vemos, dos quais nós nos admiramos, as grandes catedrais ricas, lindas. Na verdade, nós ainda temos um pouco disso na nossa cultura, até mesmo na cultura protestante. Mas é fato que essa mistura entre a coroa e a igreja não deu certo. A reforma, então, ela vem trazendo esse diálogo. Vamos rever a nossa estrutura como igreja. Na época, então, você vai saber, contexto histórico, da igreja vendendo um pedacinho do céu. Documentos que garantiam que você podia comprar um pedacinho do céu. Ou então, que você podia comprar a ida do seu ente querido, que estava preso num lugar que não tem basamento bíblico, que se chama purgatório, e ele estava preso lá pela quantidade de pecados que ele havia feito na terra, e dependendo do que você fizesse, das suas orações e rezas, ou então até da compra desse documento que chamava indulgência, você poderia liberá-lo diretamente para o céu. Imagine só, essa é uma realidade histórica. Até uma música muito interessante daquela época, que diz o seguinte: assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Até rima. Mas Lutero, não contente com isso, em uma das suas viagens a Roma, ele viu toda essa mercadoria, mercantilismo ali frente ao templo. Parece muito quando Jesus vai a Jerusalém, ele entra no templo e vê as bancadas, as mercadorias sendo vendidas. Você vê que Jesus, ele teceu um instrumento. Na verdade, pela classificação dos instrumentos que Jesus teceu naquela época, só perdia para um machado. Jesus, ele não fez com varinha de condão, que diz o texto que ele bateu nas pessoas, ele expulsou as pessoas, ele virou as mesas. Parece inconcebível para um Jesus que é traçado hoje, um Jesus bacana, legal, do The Chosen. Nada contra o The Chosen. Mas, nessa passagem, mostra um Jesus
ali inconformado com o que estava acontecendo. Parece que essa mesma inconformidade, essa ira santa, se assim eu posso dizer, estava derramado sobre Lutero também. Quando ele chega em Roma e vê tudo aquilo acontecendo, Lutero, ele volta para os seus estudos e fala, alguma coisa tem que ser feita, alguma voz tem que ser ouvida, frente a tantos ruídos que vemos. Então ele, impactado pelo justo, viverá pela fé. Ele não conseguiu entender essa concepção de mercadorias, indulgências, purgatório, com essa ideia de fé, justificação pela fé, que não é pelo que fazemos, e nem pelo que deixamos de fazer, mas é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Se existe algo que eu e você temos que entender e sempre balizar a nossa vida, é se a nossa salvação realmente, às vezes da nossa boca para fora, é pela graça, mas por dentro estamos fazendo coisas para sermos aceitos por Deus, porque fomos ensinados assim. Isso não quer dizer que você e eu temos a liberdade de fazermos o que quisermos, não, porque é pelos seus frutos o conhecereis. Então, se você é transformado, transformada pelo Evangelho, foi alcançado pelo Evangelho, a sua vida vai brotar frutos que vão evidenciar a sua salvação. Então as pessoas me perguntam, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Olhe pelos seus frutos. A outra questão é que o Espírito há de testificar no nosso coração que somos filhos e filhas de Deus. E se somos filhos e filhas de Deus, somos imitadores de Deus. Como recentemente foi pregado aqui, somos imitadores, sejamos imitadores de Deus. Ou seja, vamos frutificar aquilo que Deus quer que frutifiquemos. Não é lindo isso? Lutero foi impactado com isso. Ele queria aqui colocar a igreja sob o juízo da palavra de Deus, a chamá-la de volta das tradições humanas para a liberdade do Evangelho. Então ele começa a fazer isso, e tantos outros homens que vêm depois. Mas vivemos um momento em que temos que olhar para nós mesmos também. A história é rica, e tem várias coisas interessantes. Tem um filósofo britânico chamado Edmund Burke, que ele fala o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vemos isso na história mais recente do Brasil. Quem não conhece a história, temos aqui o Dr. Leandro Magalhães, que nos ajuda muito nisso. Quem não conhece a sua história, às vezes cai no conto da carochinha, porque não conhece o que passou no passado recente do Brasil, por exemplo. Então é importante estudarmos a história até da nossa igreja, como igreja reformada que somos. Mas é fato que precisamos fazer a autocrítica também. Não tem como fecharmos os olhos para a necessidade da reforma que temos. E é claro que você entendeu que eu não estou falando de reforma de parede, trocar o carpê, trocar as cadeiras, não estou falando disso. Estou falando de uma reforma espiritual, teológica, doutrinária, disciplinar, por que não? Uma reforma eclesiológica, uma reforma da igreja. Nós não podemos esquecer quem somos como igreja, e sempre temos que ser alerta para isso. Eu já disse para você que eu não quero que você saia daqui satisfeito com o sermão. Eu quero que você saia daqui meio irado comigo, porque a minha função não é massagear o seu ego, não é ser um amaciante do ego das pessoas. Mas a nossa função como líderes, e você que é líder de célula, você que é líder de alguma área aqui na igreja, não é passear o ego. Claro que nós cuidamos das pessoas, mas também é exortarmos para a seriedade do Evangelho. É isso que fazemos. Por isso que ainda é preciso uma reforma. Precisamos olhar para nós mesmos. Eu não quero que você olhe para a instituição igreja, Brasil e assim por diante, porque teríamos uma série de críticas a serem feitas. Mas nós não podemos mudar o irmão que está do lado, mas uma coisa nós podemos mudar, é a nós mesmos. Amém ou não? Então, quando olhamos para isso, somos inspirados pela reforma protestante, somos inspirados também a olhar para o nosso coração, e esse é meu chamado para você, e temos uma reforma interna. Será que realmente estamos valorizando os valores de tudo que vivemos, de tudo que pessoas, irmãos nossos passaram na sua história, pagaram um alto preço, às vezes até com suas vidas, com a liberdade de suas vidas, e estamos vivenciando a reforma protestante dentro do nosso coração? Olha só o texto, vou ler de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala, claro, primeiro do judeu, mas também do grego, ele estende também ao chinês, ao brasileiro, ao australiano, a todos. E ele fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, como? De fé em fé. E ele termina dizendo, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, um dos grandes valores da reforma protestante é a redescoberta do Evangelho. Diga comigo, a redescoberta
do Evangelho. Até então, a palavra do Senhor estava reclusa ao alto clero. Só algumas pessoas especiais, escolhidas pela igreja, tinham acesso à palavra de Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, pela reforma protestante e todos os acontecimentos, a palavra de Deus chegou aos nossos lares, à nossa mão. Na verdade, aqui vai ter várias versões. Hoje em dia é até difícil ter uma versão só na igreja. Por isso que eu digo, vou ler na minha versão, você lê na sua. Vamos ter versão na nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão internacional, a ARA, a NAA, a Bíblia da mulher, do adolescente, a Bíblia de tudo, do ungido, da ungida, tem a Bíblia de todo mundo aí. E tudo bem com isso, desde que ela seja respeitada e lida, desde que ela seja redescoberta no seu lar. Ele fala, pois não me envergonho do Evangelho. A reforma, então, vai nos inspirar, nos ensinar que a vitalidade da fé cristã está intimamente conectada, preste atenção, com a redescoberta da riqueza do Evangelho. Então eu e você precisamos ser inspirados essa semana a voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. Quanto tempo eu e você temos destinado verdadeiramente à leitura da palavra? Nós somos o povo do livro, amém ou não? Não, você não, também está muito fraco. Nós somos o povo do livro, amém ou não? Amém, querido? Nós somos o povo dirigido pela palavra de Deus. É a palavra que nós costumamos dizer que é a nossa única regra de fé e prática, confissão de fé de Westminster, a nossa única regra de fé e prática. Ela que nos mostra como crer e como agir, é por ela. No tempo da reforma havia algo sobre a autoridade da palavra, a igreja, o clero, o alto clero, a tradição humana, a tradição oral, o que nós rejeitamos como reformadores. A nossa identidade como igreja sempre está abaixo da palavra de Deus, porque senão estaremos sendo vítimas do governo e da autoridade de pessoas humanas que são falhas, todas elas, por melhores intenções que elas tenham. Não sei se você lembra, mas na última mensagem que eu preguei aqui, falei sobre o problema do mal. E o problema do mal, do pecado, falando da história de Caim com Abel, é que o mal não é localizado. O mal não está em algo que eu coloco, localize e falo, ali está o mal. Não, o mal está dentro de mim. Por isso que Deus fala para Caim, olha, o pecado está à porta, cumpre a você dominá-lo, tome cuidado, olhe o que está acontecendo. Ele está à porta como um predador querendo te devorar. E a expressão ali era um devorador, é como uma serpente enrolada, pronta para dar o bote. Ou seja, o pecado está em nós, ou seja, não há ninguém isento das sementes pecaminosas. Até mesmo o mais bem intencionado pastor, quando sobe a um púlpito, ele traz em si mesmo, não só a palavra de Deus, ele traz também um pouco da sua humanidade caída. E aí cabe a nós, que ouvimos a palavra de Deus, sabemos interpretar e filtrar o que o pregador fala. Do mais alto escalão dos pregadores, você e eu precisamos ter esse filtro. E qual que é o filtro? O Evangelho. Por isso que tem que ter a redescoberta do Evangelho. Se tem algo que nós como pastores nessa igreja ansiamos, é que você conheça a palavra de Deus. É que você nos questione com relação à palavra de Deus. É que você não seja levado, como o apóstolo Paulo fala, como um menino, levado de vento, de doutrina, como se a onda te levasse para qualquer lugar. Porque falta essa redescoberta para o Evangelho. A intenção que motiva os reformadores foi antes colocar a igreja sobre o juízo da palavra de Deus. A reforma testifica então sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. E como que ela tem sido valorizada nos nossos dias? Se você olhar para a história, como que você enxerga a influência da Bíblia nos dias de hoje? É impressionante. Tem um livro que chama O Livro que Tudo Mudou, falando da Bíblia, o impacto da Bíblia em nosso mundo. O autor é Vishal Mangaldi. Ele apresenta o Evangelho e como o Evangelho transformou o nosso mundo ocidental. Algumas características que eu vou colocar aqui, por exemplo, a liberdade de consciência, de pensamento, é dado pelo cristianismo. Os valores cristãos que dão a liberdade de pensamento, até a liberdade de você pensar diferente, você deveria agradecer a palavra de Deus e ao Evangelho. Então a liberdade de alguém questionar o Evangelho, ele deveria agradecer ao Evangelho. Isso não é estranho, mas o Evangelho nos dá liberdade. Então eu sou pela liberdade, você, cristão, é pela liberdade.
Nós já dissemos aqui nesse púlpito que não adianta colocarmos uma lei, todos vão se tornar cristãos, porque o evangelho não funciona assim. O evangelho não é uma imposição, é um convite a realmente seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Então, a liberdade de consciência. Por isso que, quando vemos censura, não vemos um valor ligado ao cristianismo e à palavra de Deus. Não são censurados. Você pode questioná-los. Assim como Jesus questionou os fariseus em sua época, duramente, dizendo: hipócritas, vocês falam uma coisa, mas fazem outra. Vocês exigem uma coisa, mas no fundo vocês são outros. Outro valor é a igualdade humana. Você vê os valores de Cristo Jesus com relação às mulheres, ele é o verdadeiro empoderamento feminino, eu não canso de dizer isso. Se você, mulher, quer se sentir empoderada, vá para Jesus Cristo. Jesus é esse empoderamento que não só as mulheres buscam, mas os homens buscam. Esse empoderamento que a sociedade busca está em Jesus. Enquanto não entendemos que é Jesus que realmente nos faz vivermos na plenitude da vida, nunca vamos entender isso e vamos viver atrás de ideologias vazias e visões que não nos levam a lugar nenhum. Essa é a igualdade humana. Você vê a valorização da vida, a vida desde o ventre, a valorização da vida como uma pessoa, como um ser integral, corpo, alma e espírito, e todas as demandas que trazemos da vida, nossa história, passado, presente e futuro, a valorização da vida, das crianças, do ventre, da concepção, desde a concepção. Um absurdo estabelecermos uma data para que a vida venha a se iniciar, que seja diferente da concepção. É um absurdo, pela análise bíblica, acharmos que algumas semanas de vida não são vida. Enquanto pessoas, às vezes, acham moléculas em Marte e falam, há vida em Marte. Mas, no embrião, eles negam a vida. A palavra do Senhor nos mostra a valorização da vida como um todo, não só do embrião, do feto, da criança, mas do adulto, do jovem, do adolescente, da mulher, do homem. A valorização da vida, Jesus valorizou vidas, em detrimento de toda concepção religiosa, retrógrada daquela época, ele valorizava pessoas. Você há de se lembrar quando ele teve aquela conversa com a mulher adúltera, aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Você há de lembrar como ele arriscou sua reputação a falar: Mateus, venha, me siga. E Mateus largou a coletoria. Você há de lembrar em outro momento, quando ele chama Zaqueu da árvore: vem, eu vou na sua casa, eu vou me identificar com você, ninguém ama você, todo mundo detesta você, mas hoje à noite vão tirar foto e eu vou estar lá na sua casa, e não me importo com isso, eu me importo com o seu coração. Você há de se lembrar quando Jesus lavou os pés dos 12, inclusive de Judas, que iria traí-lo, e ele sabia disso. Você há de lembrar Jesus na cruz, quando ele olha para aqueles soldados, rasgando as suas vestes, tirando sorte das suas vestes, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o cristianismo, da igualdade, da valorização humana. Esse autor, Vichal, ele fala o seguinte: a igualdade humana foi apenas uma das ideias que a Bíblia deu aos reformadores ao longo dos séculos. Apenas uma, poderíamos relatar várias. Por exemplo, no continente norte-americano, a própria escravidão e a liberdade dos escravos se deu por homens e mulheres ligados ao cristianismo, à valorização da vida. E tantas outras questões históricas da humanidade são valores cristãos. Essa mesma doutrina da valorização do evangelho, alcançando os reformadores, também veio alcançar a obra de João Calvino, quando ele fala sobre o sacerdócio de todos os santos, ou de todos os crentes. As Institutas da religião cristã, e Calvino escreve, e outras obras. A reforma, então, não foi apenas a redescoberta de que o justo viverá pela fé, ela também foi um retorno ao início da ideia da eclesiologia. Eclésia, é igreja, eclesiologia, o estudo da igreja. Eu e você temos que saber fazer igreja. Igreja não se faz usando métodos do mundo e colocando eles aqui dentro. Existem muitas, às vezes, atividades que a igreja do Brasil faz, que são, na verdade, ideias mundanas de empresas colocadas dentro da igreja, e dado um ar de religiosidade, de espiritualidade. Não é assim que aprendemos a fazer igreja. Igreja se faz pelo estudo das Escrituras. Como que Deus quer que sejamos igreja?
E às vezes até de forma contraproducente fazemos coisas, porque é assim que a palavra nos diz. A igreja, por exemplo, ela é uma instituição que é uma família. Todos são bem-vindos, mas você não é bem-vindo a permanecer como você está. Preste atenção. Você é muito bem-vindo e bem-vinda, e nós vamos caminhar com você no processo. Alguns são semanas, alguns são anos, mas há um processo de mudança. Então vai chegar um momento em que o que você foi acolhido como bem-vindo vai se tornar um discipulado de mudança. Aqui está a palavra, vamos mudar juntos? É um convite de mudança. Isso é fazer igreja. Fazer igreja não é comprar um prédio, estabelecer ele bonito, isso aqui nos ajuda, mas fazer igreja é mesa, é discipulado, é mudança de vida, mudança de caráter. Isso é igreja, amém, igreja? Então sejamos mudados. Então, a segunda redescoberta é o sacerdócio de todos os santos. Todos nós estamos envolvidos no fazer igreja. Igreja, você não deve falar assim, onde você vai? Eu vou na igreja do pastor Emerson, vou na igreja do reverendo Ozi. Não, em nome de Jesus, você não fala isso, irmão. Está errado. Você vai falar assim, eu vou na igreja central, tem um nome, mas tem várias pessoas lá. Nós somos a igreja. Amém ou não? Nós somos a igreja. Então a igreja está reunida segunda-feira onde? Onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive. A igreja continua sendo igreja. A igreja pode não estar reunida num grupo grande, mas a igreja continua em ação na vida das pessoas. É isso a igreja. Ou seja, há um sacerdócio não só sobre pessoas especiais. A igreja pode ter um tipo de hierarquia para comandar, para direcionar, para ter um certo tipo de visão, um certo tipo de organização, mas ela não está pautada nos pastores. Coitado de nós, pastores, para pastorear uma igreja desse tamanho e alcançar pessoas. Nunca seríamos capazes de fazer isso sozinhos, mas nunca. Ou então estaríamos todos já mortos, caquéticos, com as nossas famílias todas destruídas. Não, mas existe o sacerdócio de todos os santos, porque ele fala, é poder de Deus para a salvação. Então a ideia do sacerdócio, também chamado de sacerdócio universal. Então quando a gente estuda a reforma, o cristão contemporâneo pode aprender sobre a necessidade do trabalho cristão para o seu desenvolvimento espiritual. Isso é especialmente observado na maneira que os reformadores empregaram a força, entre aspas, leiga, na pregação do evangelho. Você vê uma continuidade do ministério de Jesus Cristo, que ele colocou os apóstolos, estendeu para 120 pessoas que estavam no dia do Pentecostes, a igreja cresce para 3.000 pessoas, e ali em Atos capítulo 2 você vê a figura linda da igreja. Se davam refeições, trocavam refeições, partiam pão de casa em casa, oravam juntos. Essa é a ideia da comunidade orgânica. É claro que vai ter uns percalços no meio, é óbvio, é lógico. Ninguém vai ser perfeito, é lógico que nós vamos ter pessoas que saem da igreja, é óbvio, e sem pressão com isso, porque nós não somos perfeitos. Se ninguém sair da igreja, estou muito preocupado, irmão, eu vou ficar preocupado. Por quê? Porque tem sempre alguém brigando com alguém, sempre alguém que não deu certo ali. Aí se a gente tiver uma visão cristã, nós vamos acertar os ponteiros. A palavra do Senhor diz que, Mateus fala que a gente tem que sentar um com o outro e acertarmos. Ô, irmão, nós brigamos aqui, o que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu fiz? Vamos se perdoar? Isso é evangelho. Agora a igreja, ela tem que entender que todos nós somos sacerdotes. Então essa é a ideia de que todos nós podemos sim pregar o evangelho, não depender de uma pessoa. Irmão, você pode orar e expulsar o demônio, amém ou não? Você não precisa ligar para nós não. Hã? Ai pastor, que medo. Ai, o cramunhão pulou lá, eu fiquei com medo. O que eu faço? Tem uma oração, tem um pastor exorcista que nós vamos mandar lá. Né? Tem uma ideia de você tem que estar debaixo de proteção espiritual. Debaixo, né? Uma ideia assim, que é escravagista. Muitos líderes começam a colocar isso, é que você não está sobre cobertura espiritual. E as pessoas começam a construir igrejas com essas ideias. Não entenderam o sacerdócio de todos os santos. Então, quando estudamos a palavra de Deus, vemos isso. E algumas estratégias que podemos aplicar para expressar nossa fé. É a nossa paixão por Jesus Cristo, primeira coisa. Quando você entende que você é um sacerdote nas mãos do Senhor, você leva o evangelho para o coração das pessoas, a primeira coisa que Deus vai contar é com sua paixão por Jesus Cristo. Quanto eu e você somos apaixonados por Jesus. O quanto Jesus já mudou a minha e a sua história. Quando nós vemos o povo do
primeiro século, a igreja, que ainda não tinha os textos bíblicos ainda, todos agregados, e alguns ainda seriam escritos, você vê uma igreja que tinha uma pregação. A pregação era o seguinte: Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e mudou a minha história. Você lembra daquele cego que foi curado por Jesus e foi questionado inúmeras vezes? Teve uma hora que ele falou assim: não sei, eu era cego e agora vejo, não tenho mais o que dizer para vocês. Esse homem, que na verdade é Deus, me encontrou, eu era cego, vocês sabem que eu era cego, e agora eu vejo. O que mais que vocês querem que eu fale? É o nosso testemunho. Pensa num testemunho sucinto: eu era cego e agora vejo. Então era a minha vida antes da cruz e depois da cruz, esse é o sacerdócio. Então todos nós, todos sem exceção, temos uma história com Cristo Jesus a ser compartilhada. Que é a história mais poderosa do que essa? Eu era cego e agora vejo. Eu era ladrão e agora não sou mais. Eu era um mentiroso contumaz e agora, pela misericórdia de Deus, eu vivo a verdade. Eu era uma pessoa que tinha valores totalmente distorcidos e agora eu estou entendendo e Deus está me distorcendo com a palavra dele. Eu tinha uma ideia equivocada de relacionamentos e hoje Deus está me curando em várias áreas da minha vida. É isso, é o evangelho. Então a sua pregação é o que Deus fez e continua fazendo na sua e na minha vida. Esse é o maior testemunho que podemos levar como sacerdotes. E depois nós temos que ter relacionamentos que sejam contagiantes, inspiradores. Há uma responsabilidade agora sobre nós, sobre todos nós. Tem pessoas que falam o seguinte: olha, fala para o seu amigo que não é cristão: olha, se você conhecer o meu pastor, tenho certeza que você vai ser transformado. Não, tem certeza, eu vou levar você lá na igreja, você vai falar com o pastor. É como se tivesse: eu não presto para nada, mas o meu pastor é santo, é maravilhoso, ele quase tem asas, ele só não voa porque ele amarra o pé no chão. Porque a gente sempre está terceirizando, a gente não está vivendo os valores da reforma. Eu sei que às vezes você vai precisar encaminhar pessoas para líderes, para cursos, eu sei disso, irmãos, a gente sabe disso, mas a priori você tem que falar assim: deixa eu falar um negócio para você, antes de levar você para qualquer lugar, quero contar a minha história para você. Eu não sou perfeito, aliás, eu não vou te apresentar para pessoas perfeitas, mas eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Eu era cego e agora vejo. Eu pensava assim, vivia assim, tinha um problema assim no meu casamento, com meus filhos, com a minha própria vida, mas agora Deus está transformando o meu coração, irmão. Eu não sei te explicar, porque não cabe num tubo de ensaio, mas eu tenho experimentado. Eu quero que você experimente também. É isso. Começa a entender que eu preciso trazer os relacionamentos contagiantes às pessoas. As pessoas estão carentes de pessoas que andem com elas. Carentes de pessoas que deem atenção a elas, que as amem, que caminhem com elas. Então a gente tem aqui um grande desafio. Seja uma igreja que encanta, que inspira e que capacita. Uma igreja encantadora, não nesse sentido mágico, mas uma igreja que as pessoas olham e falam assim: nossa, eu estou encantado por essa igreja, que coisa linda. Eles são simples, mas ao mesmo tempo são profundos. Uma igreja que ama de verdade, com as suas verdades. Eles não têm aquela capa de espiritualidade, de pessoas perfeitas, porque senão eu nunca estaria ali, mas ela é encantadora. Ela me inspira à mudança de vida. Só pelo convívio com eles eu me sinto inspirado a mudar a minha percepção de história, de vida. Então, nós vamos capacitando uns aos outros para servirmos de plataformas para os cristãos influenciarem o mundo. Amém ou não? Você é um influenciador dessa geração, amém, queridos? Em nome de Jesus, fala para a pessoa: você tem uma responsabilidade de pregar o evangelho, você é um sacerdote nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Olha só, outro valor é o verdadeiro Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é uma pessoa que se veste diferenciado num culto, não é um grupo de pessoas que coordenam a vida da igreja, não é uma personalidade. Infelizmente, o povo brasileiro valoriza muitas personalidades. Se existe algo que atrai o coração do povo brasileiro, que é muito religioso e místico, são as grandes personalidades do mundo gospel.
E eu não estou fazendo uma crítica a eles, estou fazendo uma crítica a nós, que supervalorizamos pessoas que não deveriam ter esse lugar, porque você coloca uma posição na vida deles que eles não foram criados para serem. Tem pessoas que olham para algumas lideranças com uma vocação messiânica. Ele é o meu Messias, ele vai salvar a minha vida. Não vai. O Messias já foi na cruz, já te salvou, irmão. Você não precisa de outro. O sacrifício já foi feito. Não sacrifique o seu líder para salvar a sua vida. Ou seja, nós temos que olhar para as pessoas com cuidado. Admirá-las, sim, mas com cuidado. Eles não são Messias. Nós colocamos uma imposição sobre pessoas que elas não foram criadas para serem. E na medida que elas caem ou tropeçam, ou trazem algum tipo de insatisfação, frustração ao seu coração, você se frustra daí com quem? Não com ela, com Deus. Lembra quando Adão foi questionado por Deus? Onde você está? O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. No fim das contas, ele estava reclamando de Deus. A mulher foi só um elemento. Ele não parou na mulher. Não, você me deu um negócio bem estragado aí, Deus. Veio sem manual, aí, deu tudo errado aí, agora estragou meu rolê, como diz os jovens. E agora? Como é que vai ser? Eu vou sair por causa dela? A gente está sempre jogando a culpa no outro, mas no final das contas a culpa é jogada em Deus. Não assumimos nossas responsabilidades, mas o Senhor da igreja é Jesus Cristo, e não uma pessoa, líder, por mais que a gente admire. O Senhor da igreja continua sendo Deus. Quando João é chamado no livro do Apocalipse a subir aos céus, uma porta estava aberta, e o que ele vê? Um trono, e um trono ocupado, não um trono vazio. É uma grande metáfora, figura linda de que existe sim alguém sentado no trono reinando, e não é João, não é nem eu nem você. E ele começa a descrever, é Jesus Cristo, assentado, reinando, soberano no trono. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Então, a igreja é uma instituição que entende que se curva diante do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. É a Ele que seguimos, é a Ele que nos rendemos. E sai da frente quem entrar no caminho de Jesus Cristo. A glória de Deus não precisa ser defendida por nenhum de nós. Ele defende a sua própria glória, amém ou não? Você vê no Velho Testamento, quando Davi ali, ele vai, ascende ao trono, mas a arca tinha sido roubada pelos filisteus, e os filisteus pegam a arca da aliança, e de uma forma provocativa com Deus, eles colocam dentro do templo deles, o templo chamava do Deus Dagon. Deus Dagon era uma grande estátua de pedra, gigante, e eles falaram assim, vamos deixar a arca da aliança, que era o símbolo do povo de Deus, aqui dentro, porque nós vamos amanhã fazer uma festa. Vamos fazer uma festa para celebrar, nós vencemos Deus. Ninguém foi defender Deus. Deus defende a sua glória. No outro dia, aquela estátua estava caída com o rosto no chão. Eles pensaram, é uma coincidência. Uma grande estátua de pedra caída, é uma coincidência. Então vamos levantar a estátua, vamos deixar aqui o plano certo, porque no outro dia faremos essa festa. Então, para surpresa deles, no outro dia a estátua estava no chão, mas agora com as mãos e a cabeça cortada. Coincidência. Deus defende a sua glória. Ele defende a sua igreja. A igreja é dele. Continua sendo dele. Nós temos que sempre ser lembrados disso. A igreja não é uma instituição. A igreja é orgânica. Você já sabe disso. A igreja é feita de pessoas. É o dia a dia. A parte institucional deve servir à parte orgânica. Se construirmos esse prédio para que ele não sirva às pessoas, nós estamos perdendo dinheiro, tempo. Não tem sentido construir a igreja da criança se não for para servir crianças, adultos, jovens, adolescentes, famílias. Eles são instalações que vão beneficiar o trabalho da igreja. É nesse sentido. Me lembro quando foi a pandemia, a prefeitura veio até nós pedir o estacionamento da igreja para fazer um dia de visitação, não pela pandemia, visitação de gripe naquela época. Eles precisavam de um espaço amplo. 8.500 idosos foram vacinados naquele dia. Foi uma loucura que você deve lembrar. Não tem sentido sermos igreja se o nosso espaço, a gente fala assim, não vamos abrir não. Ontem teve um trabalho aqui sobre lixo eletrônico. O pessoal pediu, podemos usar o seu estacionamento para isso? É óbvio que pode.
Essa não é a nossa função primária, mas é uma das nossas funções secundárias, terciárias, assim por diante, sermos bênção no bairro. Eu luto para que os nossos polos também acolham as instituições de bairro daquela região, que sejam uma fonte de luz, um farol naqueles bairros, trabalhos sociais que fazemos lá, implementamos, como o Meprov Pequeninos, por exemplo, está de muro, com um polo lá na região do Jardim Castelo, o pastor Rafael Giacomini, com a sua esposa Jamile, tem feito um trabalho maravilhoso lá. Ontem eles fizeram um trabalho com crianças, 250 crianças estiveram lá, gente, num polo da Igreja Central. Você tem que glorificar a Deus por isso. Coisa linda. Essas crianças foram fazer o que lá? Tomar sorvete, pipoca, algodão doce? Também. Tinha lá o touro mecânico, pula-pula, mas tinha a palavra de Deus, tinha a mensagem. As famílias foram acolhidas, foram convidadas, começaram a ver, olha, esse pessoal está importando com a gente. Eles não pediram nada para a gente, eles só nos deram, só nos presentearam. Que coisa incrível, numa sociedade tão individualista que vivemos. Tem um autor, Ed Silvoso, que ele fala sobre o conceito de eclesia. A revolução começa na igreja, no livro dele. Ele fala, é um movimento sem prédio, formado de pessoas, projetado para operar no mundo dos negócios 24 horas por 7 dias a semana, com o propósito de ter um impacto sobre tudo e todos. Isso é a igreja, um impacto sobre tudo e todos. A igreja vai impactar na bolsa de valores, vai sim, vai impactar na sua empresa, vai impactar na você, mulher, que tem um salão de beleza, vai impactar a sua vida, que é um professor, que é um dentista, vai impactar em todas as vidas, e que você que é dona de casa, vai impactar a sua casa, vai impactar os seus vizinhos, vai impactar tudo o que fazemos. Uma vez rendido a Jesus Cristo, Jesus alcança todas as áreas da nossa vida, e causa um impacto, a primeira em nós, e nas pessoas que estão ao nosso redor. Há um termo na palavra do Senhor sobre embaixador. O embaixador é esse que vai colonizando, que vai conquistando, que vai abrindo frentes. Nós somos embaixadores de Cristo, levamos o valor do reino de Deus. Eu quero concluir essa mensagem. Quando lembramos da reforma protestante, eu quero pensar que a igreja que sonhavam os reformadores, por isso que ainda precisa uma reforma, e eu quero que você se una a isso. Primeiro, era uma igreja que era o povo de Deus, não uma instituição, paredes. A igreja em que leigos, ou seja, o sacerdócio de todos os santos, são os verdadeiros criadores da realidade eclesial, do testemunho comunitário, da organização, da responsabilidade missionária. A igreja como koinonia de poder, contrária ao princípio da monopolização do poder nas mãos de um corpo de especialistas. Ele sonhava com uma igreja em que toda a comunidade é ministerial, não só alguns dos seus membros. Dessa forma, supera-se a rigidez do trabalho religioso. Hierarquia é igual a responsabilidade pela direção, discípulo é igual a responsável pela execução. Por isso aqui, há muito tempo, Reverendo Ozzy cunhou um novo aspecto para nós. Em vez de membros, somos discípulos, e esse valor é lindo. Quando pensamos que somos discípulos, você se desconecta de uma ideia de membresia fria, rígida. Você se conecta ao discipulador, ao seu mestre. Se eu sou discípulo, a próxima pergunta é: discípulo de quem? E daí a resposta é Jesus. E Jesus escolheu plantar você numa igreja, que é falha, mas Ele colocou você numa igreja local que chama Igreja Presbiteriana Central de Londrina, para que sejamos sal e luz e vivamos a igreja aqui. Outra ideia, a igreja da diáspora, da dispersão, que se faz presente na sociedade civil, disseminada dentro do tecido social. É uma igreja que alcança o tecido da sociedade. A igreja que foi espalhada no Novo Testamento, essas foram espalhadas pela perseguição religiosa, e o sal se espalhou pela sociedade e salgou toda a sociedade. A igreja libertadora é uma porta de entrada do ponto de vista do povo. É uma porta de entrada para o compromisso e prática em busca do bem comum e da justiça social. Isso também é nossa atitude, trazer um pouco de justiça de Deus a essa sociedade. Igreja como uma nova compreensão da sua universalidade esta que leva a sério as causas universais, como a libertação econômica, social, política, sob a perspectiva da libertação plena do reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E por último, uma igreja que é apostólica, ou seja,
Todos somos enviados, e todo batizado recebe a tarefa de anunciar e testemunhar as boas novas de Jesus Cristo. Apóstolo nesse sentido de ir à frente das comunidades, pregarmos o evangelho, não só com o nosso falar, mas com as nossas atitudes também. Ainda é necessária uma reforma, a começar de cada um de nós. Eu não quero que você pense em instituição, que você pense no seu coração. Como que está a redescoberta do evangelho na sua vida, na minha vida? Como é que está a ideia de que somos sacerdotes, que somos enviados? Como que está a ideia do senhorio da igreja? Quem que define o que é igreja para nós?